princípio desde o começo do ano sobre mudanças, que elas são necessárias. Mas quais são os resultados de uma mudança na nossa vida? Quais são os resultados que nós teremos que ter? Quais são as características que nós vamos carregar a partir de uma mudança na nossa vida, a partir de uma conversão? O que vai acontecer em nós que precisa ser manifesto sobre a face da terra? A Bíblia ela vai falar algumas coisas aqui no livro que João escreve, na carta que João escreve. Ele diz assim: e temos certeza de que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. A gente tem a certeza que conhece a Deus quando a gente começa a guardar os seus mandamentos. Não somente a ouvir a palavra, somente o ouvir, muitas vezes, se nós não praticarmos, não transforma. Então, quando nós começamos a guardar, a gente começa a ter alguns sinais que estamos ali obedecendo a Deus. A Bíblia ainda diz mais: aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. A Bíblia vai falar que o primeiro ponto para nós vermos os resultados de uma mudança é obediência. Repete comigo: obediência. O que é obediência? Obediência é o estado ou o ato de submissão à vontade de outrem, a uma autoridade. Nós precisamos nos submeter à vontade de outra pessoa, a uma autoridade, a autoridade que é Deus nas nossas vidas. Quando nós trabalhamos em alguma empresa, nós precisamos nos submeter à autoridade do patrão. Quando nós somos filhos, nós temos que nos submeter à autoridade dos nossos pais. Então é algo que vem desde o princípio da fundação, é uma base de Deus para mostrar que nós realmente estamos mudados. E uma das características é a obediência. A obediência é um elemento chave para uma vida vitoriosa, meu amado irmão. Para uma vida vitoriosa, a gente precisa obedecer. A Bíblia vai falar que João, ele nesse capítulo 1, ele escreve nessa carta 40 vezes a palavra saber e conhecer. Ele escreve 40 vezes a palavra: olha, vocês precisam saber, vocês precisam conhecer, vocês precisam saber, vocês precisam conhecer. Ele bate na tecla nessa carta para falar que as pessoas elas precisavam não só saber, mas precisavam também conhecer. Muitas vezes as pessoas elas sabem quem é Deus, mas não conhecem a Deus. Pastor, qual é a diferença? Saber é uma informação, conhecer é uma intimidade. Saber é uma informação. Você muitas vezes sabe, você sabe aonde mora fulano? Eu sei aonde mora fulano, é um saber. Eu sei, olha, é aqui, ali, mas você o conhece? Não, eu não tenho intimidade com ele. Então João está dizendo que nós precisamos mais do que saber, nós precisamos conhecer a Deus. Por isso que ele está falando, olha, temos certeza de que o conhecemos quando nós guardamos seus mandamentos, quando nós temos intimidade com ele. Porque aquele que afirma eu conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, a verdade não está nele. Conhece, mas não obedece, sabe, mas não tem intimidade. É muito difícil nós obedecermos alguém que nós não temos a intimidade ou o princípio de conhecer e reconhecer uma autoridade. É muito difícil. Por isso ele está dizendo algumas coisas importantes para nós. Nós precisamos obedecer e ter obediência à sua palavra. A Bíblia fala aqui no versículo de número 5: mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. 1 João 2:5: mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. A Bíblia ela enfatiza que é a palavra, meu amado irmão, ela é a nossa regra de fé, é a palavra. Nós precisamos obedecer a palavra. E João ele usa mais de 20 vezes a palavra verdade. Ele está dizendo, a palavra ela é a verdade. Quem é a verdade, meu amado irmão? João 14, versículo 6 diz o seguinte:
eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, Ele é a verdade. Então muitas vezes nós precisamos não só conhecer a Jesus e ouvir falar, mas nós precisamos ter a intimidade, nós precisamos caminhar com Ele, nós precisamos obedecer a sua voz, porque é necessário e essencial nós conhecermos, sabemos e cultivarmos uma vida de obediência. Abraão, ele tem uma vida de intimidade com Deus. Nós vimos a história dele domingo passado. Mas ninguém larga tudo para ir para uma terra que ainda vai ser mostrado se não tiver conhecimento de quem é Deus, se não tiver intimidade de quem é Deus. Então ele fala: olha, amor, nós vamos fazer uma mudança na nossa vida através de uma palavra. Qual, amor? Obediência. Porque a verdade está com Ele, Ele está pedindo para nós obedecermos e ir para uma terra que a gente não sabe ainda, mas Ele fala que é uma terra boa, Ele fala que é uma terra prazerosa, Ele fala que é uma terra maravilhosa. A gente vai ver em um momento da história que ele sai e ele leva um homem chamado Ló, ele leva o seu sobrinho, e de repente eles vão tendo muitos gados e há uma guerra entre os pastores. Os pastores estão ali brigando, os pastores de Abraão, os pastores de Ló. E aí Abraão, com muita sabedoria, sabe, e discernimento de conhecer quem é Deus, Abraão, ele fala algo para Ló. Fala: Ló, vamos parar de briga, escolhe qualquer lugar para você habitar, escolhe qualquer lugar, eu vou entregar essa terra para você, você pode ir para lá, para nós não termos mais brigas, para os nossos pastores não brigarem mais. E a Bíblia fala que Ló, ele olha para as campinas, e Ló, ele olha ali para Sodoma, ele olha para Gomorra, e ele olha um lugar belo, ele olha um lugar maravilhoso, e ele vai para aquele lugar e ele fala: olha, Senhor, eu encontrei um lugar para eu estar, olha, Abraão, eu vou para cá. E aí Abraão falou: não, tudo bem, eu vou ficar aqui em Canaã, uma terra dura, uma terra seca, uma terra, sabe, difícil. Mas ele fala: eu vou ficar aqui então, porque eu não quero, sabe, me indispor contra você. Mas a Bíblia vai mostrar que nesse trajeto ali do Egito, aonde Abraão está indo para Canaã, Ló está indo para uma terra que aos seus olhos é uma terra boa, mas foi a terra onde ele perde a sua esposa, é uma terra onde os seus filhos conhecem a prostituição, é uma terra onde as pessoas, elas são gananciosas, as pessoas só pensam em dinheiro, as pessoas só pensam em fama, mas ele olha para aquelas coisas como se fosse coisas de valor, porque Ló, ele sabia quem era Deus, mas quem conhecia Deus era Abraão. Abraão, ele conhecia Deus e ele sabia que ele não precisava estar numa cidade luxuosa para prosperar. Ele sabia que a prosperidade não estava no lugar, mas estava em estar no lugar onde Deus gostaria que ele estivesse. A prosperidade não está em coisas, a prosperidade está se a presença de Deus está ali. Se a presença de Deus está em Araripe, meu amado irmão, é aqui que você vai ser próspero, tendo chuva, não tendo, sendo seca ou não, sendo no interior do Ceará ou não, sabe, aonde Deus está é aonde Deus vai te prosperar, meu amado. Abraão sabia disso. Abraão falou: não vou brigar mais, porque eu sei que um dos princípios para a minha prosperidade é obedecer. Então ele começa a entender e começa a mudar algumas coisas. Talvez, meu amado irmão, você entregou a sua vida a Cristo e você não pode só saber de Deus, você precisa o conhecer e ter intimidade e parar de brigar com as pessoas e entender: olha, irmão, eu não vou brigar com você, o que você quer? Eu vou te entregar o que você quer. Eu quero viver em paz com você, porque eu sei que a partir do momento que eu obedeço a Deus, eu sou próspero na face da terra, eu vou prosperar. A Bíblia vai falar, depois de muitos anos, que Moisés, ele manda 2 espias para a terra de Canaã. E aí quando ele olha, ele manda na verdade, mais de 2 espias, 10. E aí quando eles voltam, muitos vêm e falam: olha, Moisés, a terra é ruim, a terra tem gigantes, a terra tem dificuldades, essa terra aí não é boa não, e coloca medo contra o povo, e o povo se levanta e começa a gritar: vamos levantar outro líder, tira Moisés. E aí 2, Caleb e Josué, chegam e dizem assim: Moisés,
acalma o povo. A terra mana leite e mel. A terra é muito boa, a terra é maravilhosa, e é essa terra que Deus quer entregar para as nossas vidas. E a Bíblia fala que Moisés, ele fala: uau, então nós vamos guerrear, nós vamos entrar nessa terra. E a Bíblia diz que por conta da murmuração do povo, pela falta de obediência, o povo não entra, só 2 pessoas entram na terra da promessa. Porque a obediência vai fazer nós entrarmos no lugar que muitos pela desobediência jamais vão entrar. Nós precisamos entender o poder da obediência. Coloca aí no telão Salmo 40, versículo de número 8. A obediência é algo que nós devemos exercer todos os dias na nossa vida. Achou aí? Salmos 40, versículo de número 8. Santo Deus, Pai. Salmo 40, versículo de número 8, diz assim: colocou? Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu coração. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. O salmista está dizendo algo aqui. Ele está dizendo, Davi está dizendo assim: Senhor, eu me deleito, eu tenho prazer de fazer a tua vontade, eu tenho prazer de ser obediente. E eu não só isso, meu Senhor, a tua lei está dentro do meu coração, a tua lei está enraizada dentro de mim. O salmista está dizendo: olha, eu tenho um prazer, eu preciso obedecer a tua palavra. Nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a palavra de Deus sem questionar a sua palavra. Há muitas vezes nós desobedecemos porque a gente é questionador. A Bíblia fala para a gente fazer algo e a gente fica questionando. Ah, não, eu vou fazer isso. Deus está falando, meu amado, faça que você vai ser abençoado. Faça que a sua vida vai mudar. Faça. A Bíblia fala da história de Jacó. Jacó, ele toma a primogenitura ali. Na verdade, Isaac, né? Jacó toma a sua primogenitura de Esaú. Isaac, ele vai abençoar Jacó. E aí, de repente, ele fala para Esaú: ó, Esaú, vai caçar, fazer uma comida gostosa que eu quero te abençoar. Eu estou já cego, eu já não estou enxergando mais. Eu quero abençoar porque você é meu primogênito. Só que numa negociação de alguns manjares, de uma refeição, Esaú já tinha vendido a sua primogenitura ao seu irmão Jacó. E aí a sua mãe escuta que o seu pai quer abençoar ali o seu irmão. Ela corre e fala para Jacó: Jacó, se apressa, olha, eu vou fazer aqui a comida, você se apresenta ao seu pai, ele vai te abençoar. E ele falou: mas o meu irmão, ele é peludo, como que eu vou fazer isso? Ela falou: coloca aqui pele de animal, olha, esse é o cheiro do seu irmão. E ele chega diante de Isaac, ele fala: olha pai, eu fiz a comida. E Isaac, ele fica suspeita de algo, ele fala: mas foi muito rápido, por que você veio, né, tão rápido assim? Ele falou: a caça estava perto. E aí ele vai, ele come, ele fala: olha que comida boa, meu filho, vem aqui perto de mim. E ele coloca a mão e ele vê os braços peludos e ele fala: esse é Esaú. E aí o seu pai abençoa Jacó, e aí ele recebe aquela bênção do seu pai de forma errada, de forma equivocada. Quando eles nascem brigando dentro do ventre da sua mãe. Um vem pelo calcanhar do outro. E Jacó, o nome dele é traiçoeiro, é um cara, um enganador. E Deus, ele pode mudar a vida de um enganador quando realmente nós temos um encontro com Deus. E a Bíblia vai falar que Jacó, ele tem que fugir. E de repente, quando ele estava longe da sua casa, longe dos seus pais, a Bíblia fala que
que o anjo do Senhor vem, e ele começa a guerrear com o anjo e falar para o anjo: anjo, não vai embora sem me dar a minha bênção, porque ele sabia o quanto uma bênção era importante, o quanto a bênção do seu pai era importante, mas ele sabia que a bênção do seu pai foi um engano. Então ele falou: olha, me dá a bênção, Deus, eu quero a sua bênção, Deus, porque a bênção que o meu pai me deu não era para ser minha, mas eu quero a sua. E ele guerreia com o anjo fere a sua coxa para que ele possa soltar ele, para ele voltar. E ele fala: olha, o seu nome não é mais Jacó, o enganador, agora troca o seu nome agora é Israel. Porque todas as vezes que nós temos um encontro verdadeiro com Deus, meu amado irmão, o resultado da mudança em nós é a obediência. Ele guerreou com Deus, ele não guerreou contra Deus. E todas as vezes que nós guerreamos com Deus, nós saímos dessas guerras vitoriosos, transformados, com nosso nome alterado, com algo maravilhoso para os nossos dias. A Bíblia fala que quando ele vê Esaú vindo, ele vai de encontro ao seu irmão, ele prepara a sua casa, a sua família, e ele fala assim: olha, meu irmão, ele pode não ter misericórdia da minha vida e querer me matar, então mande alguns presentes na minha frente. E a Bíblia fala que ele manda vários presentes. Quando Esaú olha aqueles presentes, ele olha: que é isso? De quem são esses presentes? E a Bíblia fala que era do seu irmão Jacó. Jacó, ele não era mais Jacó, ele era Israel, alguém transformado, chamado pelo nome do povo de Deus. E agora, quando eles se encontram, Esaú olha para o seu irmão transformado, mudado, e ele vê o resultado da mudança quando ele reconhece o que ele fez. E aí Jacó se prostra diante do seu irmão e fala: meu Senhor. O irmão fala: não, meu irmão, levanta. E eles se abraçam e eles se beijam. Sabe, meu amado irmão, os resultados da mudança precisam estar manifestos na nossa obediência. Se Deus pediu para você pedir perdão, vai pedir perdão, está demorando demais. Se Deus pediu para você acertar uma dívida, vá lá e acerte. Se Deus pediu para você, esquecer esqueça. Se Deus pediu para você avançar, avance. Não tenha medo de dar passos diante de uma palavra verdadeira que sai do trono da graça do Deus vivo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele tem uma verdade para nós que nós precisamos entender, que essa verdade precisa ser manifesta em nós através da sua obediência. Os homens da Bíblia, quando obedeceram a sua palavra, viveram coisas extraordinárias. Devemos obedecer a palavra de Deus sem questionamentos. Precisamos passar uma ideia e opinião modesta de nós mesmos quando nós obedecemos a palavra de Deus. Coloca aí no telão 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 9. Diz assim: aqui é Paulo. Quando nós obedecemos a Deus e se aproximamos dele, temos intimidade com Deus, nós começamos a ter uma ideia melhor de quem nós somos. Paulo, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo, ele está dizendo: quando me aproximei de Deus, eu entendi e enxerguei quem eu sou em Deus. E eu percebi que entre os apóstolos eu sou o menor. Quando nós vemos alguns pastores, alguns líderes falar que são melhores do que alguns outros, a gente precisa começar a ter cuidado, meu amado irmão. Quando alguns líderes começam a falar mal de igreja X, Y, sai fora. A nossa igreja nunca falou de ninguém, nunca falou mal do padre, nunca falou mal de nenhuma igreja evangélica, porque esse não é o nosso papel. Aquele cara lá é ruim. Não, eu sou o menor de todos. E quando a gente começa a ter uma visão correta a quem nós somos, nós facilmente obedecemos quem Deus é.
Porque quando a soberba entra no nosso coração e a gente acha que nós somos autossuficientes, procede a queda. É aí que o diabo vem e fala: olha, é nesse lugar que eu quero entrar, no lugar da desobediência, porque ele foi desobediente desde o princípio. A rebelião e essa rebeldia já está no caráter do diabo. Então o diabo muitas vezes, ele quer que a gente venha desobedecer a ele. Então, meu amado irmão, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós entendemos de uma forma mais correta quem nós somos nele. Nós entendemos de uma forma melhor quem nós somos nele. Então, as características de alguém que mudou é a obediência. Alguém falou para você: olha, eu sou cristão, mas ele obedece a Deus? Ou lá no trabalho ele está mentindo à torta e à direita? Esse cara sabe quem é Deus, mas não tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade não negocia, meu amado irmão, alguns princípios. Pastor, mas é uma mentirinha boa. Não existe mentirinha boa, sendo que a mentira procede do diabo, é do diabo. Não existe obedecer uma parte da Bíblia. Olha, eu não preciso obedecer a Bíblia toda, é só uma parte. Meu amado irmão, meia verdade é mentira, e isso vai nos levar ao inferno. Por isso que nós precisamos obedecer a palavra de forma completa. Segundo ponto de uma mudança, o resultado de uma mudança fiel na vida de alguém: lealdade completa. Nós precisamos ser obedientes a Deus, mas também precisamos ser leal de uma forma completa. O que é lealdade? Fidelidade, o sinônimo: fidelidade, sinceridade, honestidade, dignidade e integridade. Servos do Deus vivo precisam ter isso, meu amado irmão. Precisamos ser leais a Deus, leais aos seus princípios, leais àquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Sabe, a gente precisa ser fiel a Ele. Se Ele mandou nós fazermos algo, a gente precisa ser fiel. Nós precisamos ser leais. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vou ser leal. Eu quero que você seja íntegro em tudo que eu te pedi para você fazer. Então eu vou ser leal. Porque quem é leal cumpre com o que prometeu, responde ao que dele é esperado, mantém a palavra e não age de forma enganosa. Quem é leal, ele cumpre com a sua palavra. Lealdade é algo que precisa estar em nosso coração, em nosso ser, quando nós mudamos. Talvez você não foi leal dentro da tua casa, mas você conheceu a Cristo, e a partir de hoje, meu amado irmão, você precisa ser leal a Deus, a sua esposa, o seu marido, aos seus filhos. Você precisa ser leal. A fidelidade vem da lealdade. Então a gente escuta muitas vezes pessoas falarem: olha, mas fulano aprontou, mas tal pessoa fez um monte de coisa e agora quer ser santo. Não, uma característica da mudança que Deus está fazendo na vida dessa pessoa é a lealdade, integridade, fidelidade, sinceridade, honestidade. Então ele mudou, e isso é que precisa estar enraizado no nosso ser. Uma mudança, eu preciso querer mudar. Não dá mais para eu viver os mesmos estilos de vida. Não dá mais, eu já me comportei há 30 anos dessa forma, passou há 10 anos dessa maneira. Experimenta viver na obediência e na lealdade à palavra de Deus, para você experimentar os melhores dias da tua vida, meu amado irmão. Sabe, quando nós fazemos isso e somos leais à igreja, leais às pessoas, os céus se abrem, sabe, a glória de Deus vem, a gente começa a ver as vitórias, a gente começa a ver o impossível acontecer. Nós começamos a entender que Deus pode fazer, que Deus se manifesta, Ele pode fazer.